Ele comprou a filha do inimigo, virgem, intocada, sem chance de recusar. Pagou como quem compra vingança e a levou para um casamento frio e sem amor. Nunca tinha sido tocada e agora pertencia a ele, frio, implacável, incapaz de amar, mas preso à presença dela, ao cheiro, ao silêncio, à pele, e naquela fazenda isolada, o que era punição virou desejo, e o desejo virou vício, depois perigo, porque quando a verdade veio à tona, ela precisou decidir: fugir do homem que a comprou, ou amar quem a ensinou a sentir. Comenta de onde você está assistindo, ativa o sininho, porque essa história vai virar sua cabeça. O sol não nasceu no dia do enterro. O céu estava baixo, pesado, quase cinza, como se o mundo tivesse sentido o peso daquela perda. Lívia tinha 21 anos, mas os olhos pareciam de alguém que envelheceu de repente. Segurava o braço da mãe com força, enquanto os homens jogavam a última pá de terra sobre o caixão. Na borda da cova, só silêncio e cheiro de terra molhada. Na pequena cidade de Ituaçu, todo mundo conhecia seu pai. Um homem duro, orgulhoso, dono de uma fazenda que já teve dias melhores e dívidas que ele nunca teve coragem de admitir. Naquela mesma noite, ainda de luto, o advogado da família apareceu com o testamento. A fazenda, os animais, a casa. Tudo agora estava no nome de Lívia. Mas junto com a herança, veio a sentença. A propriedade estava hipotecada até o pescoço. Foram mais de 200 mil em dívidas acumuladas. E o detalhe mais cruel: alguém tinha comprado tudo. Todos os débitos de todos os bancos estavam agora no nome de um único credor. Um nome que fez a mãe de Lívia empalidecer: Saulo Tavares. Lívia se calou. Ouviu aquilo como quem ouve um trovão no deserto. Ela conhecia aquele nome. O pai dela falava dele com ódio. Era um ex-funcionário da fazenda, expulso há mais de 20 anos. Ninguém nunca explicou o motivo. Diziam que ele tinha roubado. Outros, que tinha se metido com a filha do capataz. O fato é que ele foi embora da cidade, jurando nunca mais voltar. Mas voltou. 2 dias depois, Saulo apareceu. Chegou numa caminhonete preta, impecável, desceu calado, com passos firmes, olhar impassível, roupa de homem que venceu na vida. Mas não esqueceu de onde veio. Lívia o viu da janela e sentiu o corpo gelar. Ele entrou sem pedir. Olhou ao redor como quem inspeciona o passado. Não vou tomar muito do seu tempo, disse. Vim resolver o que seu pai deixou pendente. Largou uma pasta sobre a mesa da sala. Dentro, um contrato. A proposta era simples. Ou ela se casava com ele por 1 ano, ou perdia tudo. A mãe de Lívia ficou sem voz. Lívia, pálida, apenas encarou aquele homem que ela não conhecia, mas que parecia conhecer todas as fraquezas dela. Pode-se aceitar ser a minha esposa. E não só no papel, completou com a frieza de quem nunca pediu permissão para nada. Vai dormir na minha cama, usar o meu nome, e cumprir tudo o que isso significa. O chão sumiu sob os pés de Lívia. Ela era virgem, criada na igreja. Jamais imaginou ser tocada por um homem assim, muito menos forçada a isso. Mas a fazenda era tudo o que restava. A memória do pai, a dignidade da mãe, os animais, a casa, a história. E Saulo sabia. Ela chorou sozinha naquela noite. Pensou em fugir, em resistir, em se rebelar. Mas no dia seguinte, com os olhos secos e o coração duro, pegou uma caneta. Assinou o contrato. O casamento seria em 15 dias. E pela primeira vez na vida, Lívia não rezou por amor. Rezou por força. O casamento aconteceu numa manhã nublada. Sem flores, sem convidados, nem troca de votos, nem beijo. Lívia vestia um vestido azul claro, simples, o mesmo que usara no velório do pai. Saulo, de camisa branca e calça escura, só assinou os papéis com a frieza de quem fecha um contrato qualquer. No cartório, ninguém falou. No carro, ele foi direto. A partir de hoje, você é minha mulher. Vai dormir comigo. E vai cumprir tudo o que isso significa. Lívia engoliu seco, a mão suando no colo.
O mundo parecia pequeno demais para ela respirar. A caminhonete subiu a estrada de barro que levava à casa grande, a mesma casa onde ele nasceu e de onde foi expulso anos antes. A mãe dela não os esperava com festa, nem oração. Só olhares aflitos e um silêncio que dizia tudo. À noite a casa estava escura. Lívia foi levada à suíte que antes fora do pai. A cama era larga, os lençóis brancos. A janela aberta deixava entrar o vento quente da baía. Ela se sentou na beira do colchão. Descalçou os sapatos com mãos trêmulas. Vestia uma camisola curta, simples, que mal cobria os joelhos. O som dos passos dele no corredor fez seu estômago revirar. A maçaneta girou. Saulo entrou. Fechou a porta atrás de si. O olhar dele desceu até o corpo dela e ficou ali, pesado, lento, silencioso. Ele tirou o relógio, afrouxou a camisa, sentou na beira da cama. Ela gelou. O coração batia tão forte que parecia ecoar nas paredes. Levante, ele disse baixo. Vem aqui. Lívia obedeceu, trêmula. Ele ficou de pé, segurou o queixo dela, olhou dentro dos olhos. Você está com medo? Perguntou. Ela não respondeu, mas os olhos imploravam. Ele passou os dedos pelo pescoço dela, chegou a encostar os lábios no ombro. O corpo dela travado, entregue, vencido. E foi então que ele sussurrou com voz baixa e fria. Não tenha medo. Eu não sou esse tipo de homem. Não preciso te tomar à força para te mostrar quem manda aqui. Lívia fechou os olhos. Uma lágrima caiu. Ele soltou o rosto dela. Virou-se, deitou de costas do lado esquerdo da cama. Você vai dormir aqui, do meu lado, toda noite. Vai levantar comigo, vai jantar comigo, vai manter as aparências. Mas eu não vou encostar em você, até que queira, ou até que isso deixe de importar. Ela não sabia o que sentir. Era um alívio, ou uma humilhação ainda maior. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu. Mas também, nenhum dos dois disse nada. Foi a primeira de muitas madrugadas dividindo a mesma cama, sem toque, sem voz. Só o barulho dos pensamentos que não sabiam mais onde se esconder. E foi ali, no espaço vazio entre dois corpos armados, que algo começou a nascer, ou talvez a desmoronar. E assim passaram os dias e as noites. A mesma cama, o mesmo silêncio, o mesmo espaço de vazio tenso entre os dois. Lívia dormia virada para a parede, ou fingia que dormia. Saulo sempre do lado esquerdo, braço dobrado debaixo da cabeça, olhos abertos no escuro. Ela não sabia o que era pior, o medo de ser tocada, ou a espera angustiante de algo que nunca acontecia. No começo, ela temia, depois esperava. Agora não sabia mais o que sentia. Havia um tipo de dor nova dentro dela. Orgulho, raiva, desejo. Ela odiava aquele silêncio. Odiava como ele a ignorava com tanta facilidade. Mas no fundo, odiava mais ainda o fato de querer ser notada. Era como se o corpo gritasse por algo que a mente ainda não sabia nomear. E Saulo? Saulo também não dormia. Ele via o contorno do corpo dela sob o lençol. Sentia o perfume da pele, o calor abafado da respiração tensa. E lutava, com cada fibra do corpo, com cada memória do passado, com tudo o que aprendeu sobre honra. Eles acham que eu sou o monstro, mas o monstro foi o pai dela, e eu não vou me tornar igual a ele. Ele desejava, sim, com uma força quase insuportável, mas não tocava, porque se o fizesse, estaria quebrando a única coisa que ainda o mantinha de pé, o controle. Mas Lívia não sabia disso, e por não saber, começou a testar. Uma frase mais dura na hora do jantar, um olhar mais demorado antes de apagar o abajur. Uma provocação discreta, num dia em que se deitou de costas com a camisola curta demais. O desejo virou incômodo, o incômodo virou raiva, a raiva começou a virar provocação, mas ele seguia inabalável, frio por fora, em combustão por dentro, e naquele silêncio absoluto, dois corações começaram a conversar sem palavras, sem toques, sem beijos, só a respiração contida, os pensamentos sujos,
e o orgulho de quem não sabia mais como voltar atrás. O bezerro tinha caído num buraco de terra solta nos fundos da fazenda. Chovia há dias e o chão estava instável. Quando Lívia viu o bicho ferido, correu sem pensar duas vezes. Arregaçou a barra da saia, ajoelhou na lama e enfiou as mãos sob o corpo do animal. Estava ofegante, suja, com os cabelos presos de qualquer jeito e o rosto vermelho de esforço. Calma, meu pequeno, calma, calma. Isso assim. Eu tô aqui. Falava com uma doçura que ninguém nunca usara naquela casa. Nem o pai dela, nem a mãe. E com certeza, nunca Saulo. Ele vinha voltando da estrada quando viu a cena. Ficou ali, em silêncio, observando. De braços cruzados. Chuva fina caindo no chapéu. Coração estranho no peito. Ela puxava o bezerro com delicadeza e força ao mesmo tempo. E quando conseguiu libertá-lo, deitou o corpo no chão e abraçou o bicho como se fosse gente. Saulo sentiu um aperto no peito, mas não mostrou. Caminhou devagar até ela. Tá querendo morrer, é? Lívia se virou com o rosto sujo de lama, os olhos faiscando. Melhor morrer tentando salvar um inocente do que viver carregando o ódio de 20 anos atrás. Ele franziu a testa. Cuida da sua vida, Lívia. Isso aqui não é fazenda de boneca. E você não é dono da minha alma. Ela rebateu, firme. Pode ter comprado a terra, mas não me comprou inteira. Saulo deu um passo à frente. Os olhos ardiam, mas o tom se manteve baixo. Eu comprei o suficiente para você dormir na minha cama todas as noites. E até agora, você ainda respira sob o meu teto. Ela arregalou os olhos, em choque com a frieza. Mas ao invés de recuar, ela sorriu. Um sorriso amargo, ferido, mas cheio de fogo. Então aproveite esse poder, Saulo, porque se você me olhar de novo como olhou agora, vai acabar se perdendo. Ele travou. Era para ele responder. Atacar, ferir. Mas não disse nada. Só olhou de volta. E naquele instante, algo cedeu. Não era amor, não era respeito, mas também já não era ódio. Era curiosidade. Era o começo de um fogo que nem ele, nem ela saberiam apagar. A comida era simples. Arroz, feijão, carne de panela e abóbora com cheiro verde. Lívia cozinhou em silêncio, os olhos baixos, os gestos precisos. Fez por obrigação, ou talvez por orgulho, mas não por ele. A mãe ajudou a pôr a mesa. Estava mais corada naquele dia. O médico, aquele que Saulo pagara, dissera que ela precisava se alimentar melhor. A mesa era pequena, de madeira antiga. Sempre teve lugar para 3, mas fazia tempo que não sentavam os 3 juntos. Saulo chegou depois das 8. Sujo de estrada, cheiro de cavalo e fumaça. Entrou sem olhar para ninguém. Tirou o chapéu, lavou as mãos e sentou. Nenhum boa noite, nenhum comentário. Lívia serviu a comida em silêncio. A mãe tentou suavizar o ar. Hoje o tempo esquentou, né? Achei que ia chover de novo. Saulo soltou um seco, sem levantar os olhos do prato. Mastigava devagar com o garfo firme, como se cada refeição fosse mais uma missão a cumprir. Lívia segurava a colher com força, o sangue subindo. A comida tá boa, a mãe insistiu, tentando manter alguma dignidade. Lívia passou o dia na cozinha. A carne tá bem temperada. Saulo continuou comendo. Não elogiou, nem agradeceu. Foi quando Lívia largou os talheres com força sobre o prato. Se quiser, pode pagar pela comida também. Assim como pagou por tudo o mais, não é? A mãe arregalou os olhos. Lívia, mas ela não parou. É isso que você faz, Saulo? Compra o que quer? Compra dívidas? Compra casa? Compra nome? Compra mulher? Ele a encarou pela primeira vez naquela noite. Olhos nos olhos. Silêncio de faca entre eles. Cuidado com o que diz. Ele respondeu baixo. E você? Ela rebateu com a voz trêmula. Se enxerga quando olha no espelho? Ou só vê poder e rancor? Saulo respirou fundo. Deixou o garfo no prato. Eu como em silêncio porque não preciso provar nada para ninguém. E se você acha que isso aqui é uma prisão, lembre-se, foi você quem assinou o contrato. A mãe chorava baixinho. Mas ninguém a ouvia mais.
Lívia se levantou. Você não passa de um comprador de corpos, Saulo. Pode ter pago pelas paredes dessa casa, mas nunca vai comprar o que tem aqui dentro. Apontou para o peito e saiu. Saulo ficou ali, o prato pela metade, o silêncio gritando, e a certeza de que, por mais que tivesse vencido no papel, perdia cada dia mais dentro daquela casa. A manhã começou como outra qualquer. O cheiro de café, o canto dos galos, o calor lento da baía atravessando as janelas da casa grande. Lívia subia as escadas do sótão quando encontrou a caixa. Estava empoeirada, escondida atrás de velhos retratos e livros mofados. Ao abrir, sentiu o cheiro de naftalina e saudade. Era o vestido de casamento da mãe. Simples, antigo, costurado à mão. Renda discreta no colo, mangas curtas, cintura marcada. Ela encostou o tecido no corpo. Cabia perfeitamente. E não soube explicar o que veio depois. Talvez fosse raiva, talvez cansaço, ou só a vontade de desafiar, de ser vista. Vestiu o vestido, sem maquiagem, sem joias, sem cerimônia. Desceu as escadas devagar, como quem pisa num palco. Foi até a cozinha, pôs o bule no fogo, arrumou a mesa. Como se fosse só mais um dia. Saulo entrou sem avisar, como sempre. Mas parou na porta. O olhar caiu sobre ela como uma pancada seca, dos pés à cabeça. Ela não disse nada, só continuou mexendo o café. Que brincadeira é essa? Ele perguntou, a voz mais rouca que de costume. Lívia virou de lado, sem sorrir. Nenhuma. Só achei bonito. Serve em mim. Saulo engoliu seco. Demorou a responder. Tire isso. Ela se aproximou. Devagar. Os olhos nos dele. Por quê? Te incomoda ver alguém usando o que você não pode comprar? Ele desviou o olhar, mas não respondeu. Ficou alguns segundos parado. Depois virou as costas. Antes de sair, disse baixo: vista o que quiser, mas não esqueça quem você é nessa casa. Lívia ficou ali, sozinha, com o vestido, com o silêncio e com a estranha sensação de que, pela primeira vez, ele sentiu. E isso a assustava mais do que qualquer ameaça. A tosse começou de leve, coisa boba, segundo a mãe de Lívia. Um ventinho à noite. Um chá resolveria. Mas não resolveu. Em 2 dias vieram a febre, o cansaço, os olhos fundos. Lívia tentou esconder a preocupação, mas acordava a cada hora para trocar a toalha da testa. Molhava os pulsos da mãe com água fria. Fazia orações que nem sabia mais se acreditava. Na manhã do 3º dia, Saulo saiu cedo. Nem olhou para trás. Lívia passou o dia em silêncio, com o coração batendo na garganta. O cheiro de remédio e roupa suada tomava a casa. À tarde, um carro parou no portão. Um homem alto de jaleco entrou com a maleta na mão. Sou o Dr. Samuel, fui chamado pelo Sr. Saulo Tavares. Lívia congelou. Minha mãe não pediu médico nenhum, disse. Não foi ela quem chamou, o médico respondeu com calma. Mas alguém se importou. Durante o exame, Lívia ficou de longe, observando. O médico falava baixo, tocava com cuidado. Disse que era apenas uma infecção leve, mas precisava de repouso e alimentação reforçada. Deixou os remédios pagos. Disse que voltaria dali a 2 dias. Lívia não agradeceu, nem questionou. Só ficou parada na porta com os braços cruzados e o coração em confusão. Mais tarde, viu a receita em cima da mesa, com um bilhete curto em letra firme: ela vai ficar bem. Você também. Assinado apenas. S. Lívia dobrou o papel, guardou na gaveta e, pela primeira vez, sentiu que havia um tipo estranho de cuidado por trás da frieza. Não era bondade, não era ternura, era outra coisa. Algo que ela ainda não sabia nomear, mas que já começava a mudar o jeito como ela o enxergava, mesmo que jamais admitisse isso em voz alta. O celeiro estava abafado, luz baixa, cheiro de bicho, feno, suor. O chão seco estalava sob os pés de Lívia, que entrou como quem invade um território. Ela não aguentava mais. O olhar de Saulo, o silêncio dele, o desejo que crescia e recuava como onda, só para machucar depois. Por que você me odeia tanto?
A voz dela saiu firme, mas com a garganta apertada. Saulo estava de costas empilhando sacos de ração. O suor escorria pela nuca, pela linha da coluna. Ele parou, virou devagar. Eu não te odeio, Lívia. Então, por que me faz sentir como se fosse sua prisioneira? Por que me olha como se eu tivesse feito o que foi o meu pai? Ele largou o saco com força. A poeira subiu. Por que carrega o sangue dele? Por que anda por essa casa como se não soubesse o que seu sobrenome me custou? Lívia deu um passo à frente, os olhos em brasa. O que ele te fez? Silêncio, breve, cortante. Saulo respirou fundo, encostou as mãos na cintura. O peito subia e descia. Ele me humilhou. Me expulsou da terra onde nasci. Por causa da irmã dele, sua tia. Eu a amava. E ele viu. Disse que pobre não podia tocar em sangue de patrão. Me jogou para fora com uma mala na mão e uma bota furada no pé. Lívia piscou. O coração batia tão forte que mal ouvia. E agora, você voltou para se vingar? Ele riu. Um riso seco, cansado. Voltei para ter de volta o que era meu. A terra. O respeito. E agora você faz parte disso. Ela sentiu o estômago revirar. O nojo, a raiva, o fogo. Eu não sou parte da sua revanche, Saulo. Eu não sou sua moeda, nem sua cura. Ele caminhou até ela. Rápido, firme, os olhos escuros dilatados. Não? Então, por que sua respiração muda quando eu me aproximo? A mão dele pegou o pulso dela. Firme, quente. A pele encostou. E o mundo pareceu parar. Me solta. Ela sussurrou, mas sem força. Me manda com os olhos, Lívia. Porque tua boca diz uma coisa, mas o teu corpo diz outra. O peito dele encostou no dela. Ela sentiu o cheiro da pele, do sal, da terra misturada ao suor. Ele tocou o rosto dela, devagar, com os dedos ásperos, firmes. Passou o polegar pelo canto da boca dela e então encostou os lábios. Foi um toque, um segundo, um arrepio. Mas os corpos tremeram. Ela sentiu o gosto dele e o próprio desejo que atraía. Fechou os olhos, quase cedeu, quase, mas recuou de repente, ofegante. Você não tem esse direito. Ele a segurou pela cintura, o rosto colado ao dela. Eu sei, mas você também sente. E se eu quisesse, Lívia, você já seria minha. Ela ergueu a mão trêmula e empurrou o peito dele. Sentiu os músculos duros sob os dedos. Sentiu e não quis parar. Se me tocar de novo... A voz dela falhou. Eu não respondo por mim. Ele sorriu quebrado. Um sorriso triste. Tarde demais. Ela saiu, as pernas falhando, o rosto em chamas. E ele ficou, com a respiração curta, os lábios queimando, e o gosto dela cravado na alma. A casa parecia outra. Os passos soavam mais pesados, as paredes mais apertadas, e o tempo mais lento. Por dias, Lívia e Saulo quase não se falaram, mas os olhos, esses falavam o tempo todo. Ela cruzava com ele nos corredores, no curral, na cozinha, e sempre havia aquele segundo, aquele instante em que o mundo parava, quando os olhos se encontravam e nenhum dos dois sabia se odiava ou desejava. Lívia se refugiava nos afazeres da fazenda, nos cuidados com a mãe, nos banhos demorados, onde tentava lavar do corpo a lembrança do toque dele, mas não conseguia. Ainda sentia o polegar dele em seu rosto, a respiração quente, aquele quase beijo que acendeu uma fogueira onde antes só havia gelo. Ela queria odiá-lo, queria ter nojo, queria gritar, bater, fugir. Mas o que sentia era pior. Era confuso. Era desejo. Era raiva. Com saudade. E Saulo? Por fora, ele seguia frio, seco, intransponível. Mas por dentro, o caos. Sentia o cheiro do cabelo dela quando passava. Sentia o silêncio como um tapa. E à noite, quando a casa adormecia, ele ia até a varanda, sentava na cadeira antiga, como fazia o pai dela, e ficava ali, esperando que ela saísse, ou que dissesse alguma coisa, mas ela nunca saía, pelo menos não até aquela noite. Era por volta das 11. A brisa soprava leve,
A noite estava limpa, silenciosa. Saulo estava lá, de camisa aberta, cotovelos apoiados nos joelhos, olhando para o escuro da estrada. Lívia caminhou até a porta do quarto, pés descalços, coração acelerado. Ela viu a silhueta dele, a postura cansada, os ombros que pareciam pesar o mundo. Pensou em chamá-lo, pensou em trancar a porta, pensou em tudo, e não fez nada. Apenas girou a maçaneta e deixou a porta entreaberta. Um gesto mudo, uma confissão sem palavras. Saulo ouviu o som, não se virou, mas o peito dele se contraiu. Sabia o que significava. Ela estava dizendo: eu te vejo, eu também estou quebrando por dentro. Naquela noite, ele não entrou, mas ficou ali, por horas, ouvindo os grilos, olhando as estrelas, tentando em vão arrancar dela o gosto do que nunca aconteceu, porque o que os unia agora não era apenas o contrato, era o silêncio, era a vontade, era tudo aquilo que eles fingiam não sentir, mas que os queimava por dentro. Quando o corpo fala o que a boca ainda nega, era fim de tarde, o céu carregado, o cheiro de chuva no ar, o gado alvoroçado no pasto, e a tensão, ainda mais. Lívia vinha da plantação de capim coberta de poeira e suor, quando viu o que não podia acreditar. Um caminhão descarregando ração estranha, diferente do que sempre foi usado na fazenda. Ela correu até o galpão, furiosa. Você mudou tudo sem me consultar? Ela gritou, empurrando o boné da cabeça. Saulo, de camisa dobrada nos braços, parado com um dos peões, virou devagar, os olhos escuros, a mandíbula tensa. A ração antiga estava vencida. Isso aqui é mais nutritivo e mais barato. Eu não tenho que te consultar sobre tudo. Tem sim. Essa terra é minha. Ou você esqueceu que esse casamento tem data para acabar? Ele se aproximou, lento, firme, como um animal prestes a atacar ou a recuar, dependendo do olhar da presa. Tem data para acabar, mas enquanto durar, você é minha mulher. E essa fazenda, meu investimento. Os peões começaram a se afastar discretamente. Sabiam quando o clima esquentava além da temperatura. Lívia, suada, com os cabelos grudando no pescoço, manteve o queixo erguido, mas os olhos tremiam. Você quer tudo no controle, né? A voz dela cortou o silêncio, firme por fora, mas trêmula por dentro. Mas não controla o que sente quando me olha. Nem tenta mais esconder. Ele parou, a um palmo do rosto dela, os olhos fixos, as narinas dilatadas, a respiração presa no peito. E você acha que é diferente? Ele respondeu, a voz grave, contida, como se cada palavra segurasse um incêndio. Toda noite naquela cama, você treme quando eu respiro perto e finge que dorme para não encarar o que está nascendo entre nós. Lívia engoliu em seco. O corpo dele tão perto, o cheiro de suor, terra e algo mais, masculino, quente. Ela recuou um passo, mas não fugiu. Virou as costas, subiu as escadas. Ele veio logo atrás. A porta do quarto se fechou devagar, sem estalos, só a respiração deles preenchendo o ar. Ela andou até o fundo do cômodo. Ficou de costas. Você venceu, sussurrou. Eu não sei mais o que sinto. Ele não respondeu, apenas se aproximou. Lento, como se cada passo pedisse permissão. Quando a alcançou, não a tocou de imediato. Mas ela sentiu. Sentiu o calor dele atrás, o peito arfando, o silêncio queimando entre os dois. Então, com a ponta dos dedos, ele afastou o cabelo dela. Devagar, descobriu a nuca e encostou a boca ali. Não foi um beijo, foi um sopro, quase reverência. Lívia fechou os olhos, a pele arrepiada, as mãos trêmulas. Ele passou os dedos pelo braço dela, depois virou-a de frente. Os olhos dela, úmidos. Você tá com medo? Ele perguntou com a voz mais baixa que um sussurro. Ela balançou a cabeça. Tô com tudo. Os dois ficaram ali, por segundos longos, imóveis, a testa dele encostada na dela, a respiração compartilhada. Então, ele a beijou. De verdade. De um jeito que ela nunca tinha sentido. A boca dele firme, molhada, com a barba por fazer raspando de leve a pele sensível dela.
A língua invadiu a dela como quem conhece o caminho, mas não tem pressa. Ela gemeu contra os lábios dele, um som pequeno entre dor e necessidade. Ele desceu as mãos até a cintura dela, a puxou, sentiu o corpo dela se moldar ao dele. O beijo continuou, mais intenso, mais fundo, mais quente. Quando se afastaram, ambos estavam sem fôlego. Lívia olhou nos olhos dele. Eu nunca... A voz falhou. Eu sei, ele disse, sem pressa, sem orgulho, só verdade. Então, com cuidado, ele pegou na mão dela. Conduziu-a até a cama. Sentou-se. Puxou-a para o colo. Ela ficou de joelhos sobre ele. Tocou o rosto dele com as duas mãos. Depois passou os dedos pela nuca, sentindo a pele úmida. Ele esperou. Só depois começou a tirar a blusa dela. Lento, como se desvendasse um segredo. Ela fechou os olhos. Não era vergonha. Era entrega. Ficou deitada sob ele, a respiração dele batendo na pele exposta dela. O toque dele desceu, pelo ventre, pelas coxas, com firmeza. Quando ele entrou, foi devagar, com cuidado, com respeito. Ela gemeu, doeu, mas não fugiu. Sentiu o próprio corpo abrir pela primeira vez. Ele ficou ali, parado, dentro dela, de olhos fechados. O mundo inteiro silenciou. Não havia música, só os suspiros, os corpos colados e a certeza de que algo tinha mudado. Você é minha agora? Ele perguntou num fio de voz. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Não, sou... Nossa. Ele continuou, mais lento, mais forte, mais inteiro, até o corpo dela tremer, até ela chorar, até ele gemer com o rosto escondido no pescoço dela. No fim, deitados juntos, entrelaçados, ela dormiu sobre o peito dele. Pela primeira vez, em muito tempo, ela estava em paz. O sol mal havia nascido quando Saulo abriu os olhos, o corpo ainda colado ao dela. O cheiro da pele de Lívia preso nos lençóis, nos dedos, na memória. Por instinto, ele puxou o cobertor para cobri-la melhor. Observou o rosto adormecido por alguns segundos. E então, se levantou em silêncio. Na cozinha, os movimentos dele eram precisos. Café passado no coador de pano, pão na chapa. Nada fora do lugar. Mas dentro, tudo havia mudado. O peito, inquieto. A cabeça, latejando com perguntas que nunca ousou fazer. Lívia acordou devagar. Sozinha, na cama. Mas o travesseiro ao lado ainda quente. Tocou os próprios lábios, lembrando da noite anterior. Não sabia dizer se queria chorar, correr ou sorrir. Só sabia que algo nela não voltaria mais a ser como antes. Vestiu-se sem pressa e, em vez de ir até a cozinha, foi para a sala. Sentou-se ao piano antigo da mãe. Os dedos hesitantes tocaram notas soltas. Uma melodia sem nome, mas cheia de sentimento. A mãe, que passava pelo corredor, parou. Espiou com cuidado. A filha, de olhos fechados, tocando como se dissesse algo que não conseguia pôr em palavras. E então, o som do piano se encontrou com o cheiro de café vindo da cozinha. Dois mundos que ontem se evitavam. Agora dançavam em silêncio. Lívia olhou na direção da porta. Ele estava ali, encostado no batente com uma caneca na mão e os olhos fixos nela. Mas nenhum dos dois disse nada. Não sabiam como nomear aquilo que sentiam. Só sabiam que existia. E era forte demais para fingir que não, mas também assustador demais para admitir que sim. O telefone tocou no fim da tarde. Saulo atendeu em silêncio. Do outro lado da linha, vozes do passado. Sócios antigos do pai de Lívia. Gente que ele desprezava, mas que carregava segredos demais sobre o que aconteceu naquela fazenda e sobre ele mesmo. A conversa foi breve, mas suficiente para acender a pedra no peito dele, o velho instinto de defesa, a velha máscara, frieza. Lívia percebeu na hora, no jeito como ele passou por ela no corredor sem encostar, no silêncio no jantar, no olhar que evitava o dela. O que aconteceu? Ela perguntou de pé no quarto, os braços cruzados, a alma implorando por uma resposta que não doesse. Saulo demorou a responder.
Depois soltou seco. Nada. Ela se aproximou. Não mente pra mim. Depois daquela noite, você realmente acha que pode voltar a fingir que não sente? Ele a olhou. Firme. Mas os olhos denunciavam a guerra por dentro. Aquilo foi só uma noite. Lívia estremeceu, como se tivesse levado um tapa. Só uma noite? Ele não respondeu. Pegou o travesseiro, uma manta, e saiu do quarto. Lívia ficou ali, sozinha, o coração pulsando alto demais, os olhos ardendo. Sentou-se na beira da cama. A mesma cama que por tantas noites ele a obrigou a dividir com ele. A mesma cama onde ele dizia que era melhor ela acostumar, porque ela era dele agora. E agora, ela estava ali, sozinha, na cama que já tinha cheiro dele, toque dele, silêncio dele. Saulo, do outro lado do corredor, deitou no quarto de hóspedes. Ficou olhando o teto, sem sono, sem paz, mas com o gosto dela ainda na boca, e a certeza de que acabara de fazer a pior escolha da vida. A chuva caiu fina naquela manhã. O silêncio na casa era mais pesado do que o habitual. Lívia desceu as escadas com os olhos baixos, sem saber que aquela manhã mudaria tudo. Na sala, a mãe a esperava com uma caixa de madeira no colo. Os dedos tremiam, o olhar distante. "Isso é do seu pai", ela disse com a voz fraca. "Ele me entregou dias antes de morrer. Pediu que eu desse a você, quando fosse a hora." Lívia sentou devagar, abriu a caixa. Dentro, papéis antigos, um envelope amarelado com o nome dela escrito à mão, e outro, com o nome de Saulo. "Ele sabia que errou com vocês dois", a mãe continuou. "Tentou fazer as pazes, mas o orgulho foi maior. E o tempo acabou." Lívia engoliu em seco, abriu o envelope. A letra do pai tremia nas linhas. "Filha, se você está lendo isso, é porque já não posso mais olhar nos seus olhos, mas preciso que saiba. Meu maior arrependimento não foi o que fiz. Foi o que deixei de fazer. Com você e com ele." As mãos de Lívia tremiam. Ela passou a carta para Saulo, que havia se aproximado sem ela perceber. Ele leu em silêncio, os olhos marejados, a boca cerrada. "Saulo, eu te vi crescer como um filho e deixei o mundo me cegar. Se um dia conseguir me perdoar, saiba que ainda acredito em você e que essa terra, esse pedaço de chão, era para ser seu também." Lívia ergueu os olhos para ele. Havia algo novo ali. Não era só mágoa, era rachadura. A dor de um passado que começava aos poucos a se desfazer. Ele não disse nada, apenas sentou ao lado dela. Ficaram ali, com os papéis no colo, com o peso da verdade nos ombros, e com um novo silêncio entre eles. Dessa vez, menos hostil, mais humano, mais possível. O sol ainda nem tinha subido quando Saulo chamou a mãe de Lívia do lado de fora. Os peões observavam de longe, em silêncio. Ele tirou um envelope do bolso da jaqueta e entregou sem rodeios. A escritura, disse com a voz firme: "É da senhora, da família de vocês. Eu nunca devia ter tomado isso como se fosse meu." Ela arregalou os olhos, sem acreditar. "Mas, por quê?" Ele respirou fundo, olhando para o horizonte. "Porque eu me cansei de viver cercado por coisas que não me pertencem. Essa terra, esse rancor, essa culpa. Já basta. Eu não quero herança feita de mágoa." Ela tentou devolver emocionada, mas ele recuou. "Não precisa aceitar, mas eu tô devolvendo do mesmo jeito. Porque isso aqui." Ele apontou para o chão, para o curral, para o casarão. "Nunca teve valor de verdade, se custou a alma de vocês." E antes que ela respondesse, ele disse: "Eu tô indo embora. Vou comprar uma terra no interior, começar do zero, como meu pai devia ter feito quando errou." "E a Lívia?" a mãe perguntou, quase sussurrando. Ele fechou os olhos por um segundo e respondeu com a voz mais baixa: "Se ela quiser, ela me encontra." Horas depois, Saulo já guardava as malas na caminhonete. Tinha comprado uma propriedade ali perto, uma terra simples, mas só dele. Queria começar do zero, longe dos fantasmas, mas perto o suficiente. Caso ela dissesse sim. Ouviu passos atrás de si. Era Lívia.
Os olhos marejados, as mãos trêmulas, a respiração curta. Então era isso? Ela perguntou. Ia sair sem se despedir? Ele virou devagar. Eu achei que seria melhor assim. Não queria tornar tudo ainda mais difícil para você. Ela respirou fundo, tentando conter o choro. Você tá indo embora de vez? Ele fez que não com a cabeça. Eu só tô indo para outro lugar. Comprei um pedaço de terra, simples, pequeno. Mas meu, vou construir uma casa, recomeçar. E queria que você fosse comigo. Ela ficou em silêncio. Lívia, eu te amo. Ele disse, enfim, sem floreio, sem orgulho. Só verdade. Não quero mais essa guerra entre a gente, nem dividir uma cama onde você se sente obrigada a estar. Quero que você venha porque escolheu, não porque ficou sem saída. Você me amou esse tempo todo? Ela perguntou com a voz baixa. Ele assentiu. Desde o dia em que vi você subindo naquele cavalo com o queixo erguido e os olhos desafiando o mundo. Mas eu só sabia amar com raiva, com culpa. Hoje não. Hoje eu quero paz. E se você quiser também, vem comigo. A gente planta outra história em outra terra. Ela deixou uma lágrima cair. Deu um passo, depois outro. Então me leva, sussurrou. Me leva com você. Ele não precisou dizer nada. Apenas assentiu com os olhos úmidos. Lívia virou-se, correu até a casa. Entrou, fez uma pequena mala, falou algo baixinho com a mãe, um sussurro, um abraço apertado, e saiu, sem olhar para trás. Ele a esperava de pé, ao lado da caminhonete. Ela correu. Se jogou no peito dele com força, com urgência, com tudo, o vento passando devagar, o cheiro de mato, de estrada, de recomeço, os dois colados, o mundo em silêncio e sem precisar dizer mais nada. Eles partiram, só com a mala, o silêncio e a coragem de recomeçar. Nos primeiros dias, improvisaram. Reaproveitaram móveis velhos, ajeitaram o espaço aos poucos, cozinharam o básico no fogão a lenha. Mas com o tempo, tudo foi tomando forma. A escolha virou lar. E o amor, a base de tudo. Meses depois, a antiga fazenda já era só lembrança no retrovisor. Agora, um novo pedaço de terra, simples, cru, promissor, abrigava o começo que eles haviam escolhido. Um galpão esquecido ganhou vida nova. O mato alto aos poucos virou horta. E a convivência virou rotina, virou parceria, virou riso baixinho no fim da tarde. Lívia já sabia o som dos passos dele no assoalho de madeira. Ele já reconhecia o cheiro do café que ela fazia sem açúcar, só por implicância. Não era perfeito, mas era paz. Naquela tarde morna, com o céu tingido de rosa sobre o milharal, ela ajeitava a cerca improvisada com as mãos sujas de barro, cabelo preso com fita, bochechas coradas de sol. Saulo a observou por um tempo, em silêncio. Depois caminhou até ela, com o coração apertado por algo que não sabia mais guardar. A cerca tá torta, ele disse, com um sorriso de canto. Então conserta, ela respondeu sem olhar para ele. Eu quero mais do que consertar isso aqui, Lívia. Ela parou. Ele tirou o chapéu, respirou fundo e falou, sem pressa, sem medo. Eu quero construir algo de verdade, com você, pra gente, sem dívida, sem guerra. Lívia virou o rosto. Os olhos dela brilharam. Foi quando ele se ajoelhou, ali mesmo, na terra, na poeira que eles aprenderam a amar. Quer casar comigo de verdade? Dessa vez com aliança, com festa, com amigos, com gente rindo, com música no terreiro. Eu quero celebrar o que a gente virou. Ela demorou alguns segundos para reagir. Depois soltou uma risada curta, embargada. Se ajoelhou também, com os joelhos sujos de terra. Colocou as duas mãos no rosto dele. A gente já tá casado, Saulo. Desde o dia em que você me olhou, sem me pedir nada. Mas eu aceito. De novo. Para sempre. Ele a beijou ali mesmo. Beijo quente, suado, com gosto de poeira, de barro, de casa construída com as próprias mãos, na terra que agora era dos dois. Por amor. Não por imposição, não por passado, só por escolha. E enquanto o sol se punha atrás do milharal, os dois riam abraçados, sujos de trabalho, mas limpos por dentro. Porque dessa vez, o sim veio em voz alta, com corpo, com alma,
com vida. E era só o começo. Se essa história virou sua cabeça, curte, se inscreve e comenta de onde você está assistindo. Porque quando um homem compra uma mulher para se vingar, mas termina de joelhos por amor, é porque o amor não segue lógica. Ele queima, vira redenção e destrói tudo que veio antes, para reconstruir do zero. Te espero no próximo vídeo.